obviamente, tudo que se passa também pela nossa cabeça e como que a gente se sente em relação a isso, né? Então, sim, existe essa preocupação de ter essa escutativa, como a Gisele disse, uma escuta qualificada, né, em que eu vou direcionando também a pessoa para que ela consiga, né, enxergar nela também questões, né, coisas que estão acontecendo que são devidas a esse adoecimento ou à chegada dessa novidade, né, desse diagnóstico, né? E sim, normalmente a pessoa que agenda um horário comigo, ela teve uma indicação, então foi o médico, normalmente o médico que disse que ele deveria buscar uma psicoterapia, né? Às vezes até mais direcionado, olha, precisa fazer uma terapia do tipo cognitivo-comportamental, né? Então, sim, essa pessoa que agenda o horário comigo, muitas vezes ela tem essa indicação médica, às vezes de outro profissional, né? E às vezes até da família também, né? A família que vai lendo, vai pesquisando a respeito e vai vendo que de repente é interessante ter esse acompanhamento e aí a pessoa vem. Normalmente a gente tem bastante gente recém-diagnosticada ou em primeiro ano de diagnóstico, então a pessoa que está tentando entender o que aquilo significa na vida dela, né? Como ela pode fazer uma adaptação à doença, a limitações, ao tratamento, etc. Como ela pode se ajudar, né? Então, como ela pode direcionar, né, a agenda dela, a rotina dela, para ter o menor impacto possível da doença, né? Então, ela quer saber, ela quer melhorar, ela quer, né, se engajar no processo de tratamento, né? A gente vai trabalhando muito isso também, né? Essa necessidade de protagonizar o tratamento. E então, é uma pessoa que ela quer entender o que essa doença significa para ela, né? Como que a doença se manifesta na vida dela, o que ela pode fazer em relação a isso, né? O que muitas vezes essa pessoa que me procura também, ela quer informação baseada em evidência, né? Então, ela quer também saber, né, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como eu devo fazer, né? Ela quer melhorar a qualidade de vida dela, porque ela sabe que vai impactar também na doença, então ela quer dormir melhor, ela quer ter uma vida mais ativa fisicamente, ela quer se alimentar melhor, e aí a terapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, entra aí, né? Nessa mudança de comportamentos, que é tão importante para a gente ter um sucesso de tratamento, né? Falando de esclerose múltipla e falando de outras doenças crônicas também. Doutora, desculpa te interromper. Essa pergunta, inclusive, Renato, tem algumas perguntas no chat, mas antes eu queria fazer. Falar disso. Vai lá, pode perguntar. Eu queria perguntar à doutora, porque conversando com alguns amigos, e isso não é uma coisa regional, é geral, né? O Brasil todo tem quase a mesma dúvida. Priscila, você faz terapia? Faço terapia. E o que você identificou para precisar ir para terapia? Tipo, o que a pessoa que tem uma doença rara, que está em casa, pode se questionar para pensar assim, eu preciso fazer terapia por conta disso, disso, disso. Eu sempre respondo que a pessoa deve fazer terapia de qualquer maneira. Tendo ou não tendo algum problema, a gente precisa do terapeuta. Mas, assim, eu queria saber da doutora Luciana o que é que essa pessoa que tem a doença rara que está em casa precisa prestar atenção em alguns comportamentos que precisem da assistência de um terapeuta. Tá, essa pergunta é maravilhosa, Priscila. Bom, todo mundo precisa fazer terapia realmente, porque todo mundo precisa saber quem se é, né? Se conhecer, né? Ter minimamente um mapa aí para poder navegar aí nesse marzão agitado que é a vida, né? Mas enfim, a gente vai para a terapia para a gente saber quem a gente é e o que a gente tem para dizer, né? Mas enfim,
A pessoa com a doença rara, né? Quando é que ela deve buscar terapia? Bom, ela deve buscar terapia, né? Primeiro, quando ela se vê atravessada por uma enxurrada de emoções que muitas vezes vão impactar no dia a dia dela. Então, uma pessoa que está tão ansiosa, que está com o sono prejudicado, a pessoa que está tão ansiosa que ela não está conseguindo funcionar muito direito, né? Ela está com dificuldade de atenção, de concentração, de raciocínio, né? É uma pessoa que às vezes pode ser comprometida ali numa questão de humor, então começar a se isolar, começar a ficar muito triste, perder o prazer nas coisas que faz normalmente, né? A pessoa que começa, né, a de repente ter algum tipo de alteração no comportamento, então como eu falei, um isolamento, sono, alimentação, começa de repente a comer demais ou comer de menos, né? Também a pessoa precisa, como eu falei, protagonizar esse tratamento. Então, ela vai, a parte, vamos dizer, a parte grossa e mais importante do tratamento não é a medicação, não é a consulta com o médico. É o que ela vai fazer no seu dia a dia, são as escolhas que ela vai fazer diariamente, né? Então, a pessoa com doença rara, ela deve buscar um terapeuta cognitivo comportamental para alinhar, né, essa agenda, essa rotina com o que é necessário, com o que o tratamento exige, né, de uma doença crônica. Então, a gente tem que comer bem, tem que dormir bem, tem que se exercitar diariamente, né, são coisas essenciais.